Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Mais uma live do domingo, né, pessoal? Mais uma live com a Raquel, né? Grande pesquisadora, tá? É muito bom, né, pessoal? E vocês do chat aí, pessoal, participa, pergunta e resposta, tá? E o pessoal, quem está querendo fazer treinamento, está vendo essa live, vem até a nós para fazer o treinamento. Tá maravilhoso, gente, Ratanabá. Lá, a maior parte estão conversando com o nosso líder, tá? E dá para tirar bloqueio também. Agora veio no meu mental, né? Que agora é para tirar bloqueio também em Ratanabá, tá? Vocês entram na frequência, aí vocês já começam a sentir a frequência de Ratanabá, aí já passa a ver a mata, né, de Ratanabá, ver as ruas, né, entra, né, vê a entrada, a caverna, vai lá para dentro, né? Está acontecendo maravilha, pessoal. Estou impressionante como está chegando dimensional preparado no nosso treinamento. Parabéns para vocês, pessoal. Parabéns para as pessoas que estão chegando no canal, tá? Muito bom, tá? E essa energia fantástica, com a energia crítica, né? Mais a energia de Ratanabá, nosso mestre, nosso líder está lá esperando nós, tá? Mas é para quem quer propagar, para quem quer trazer essa frequência aqui para toda a humanidade. Beleza, pessoal? Né? Nós já temos a Maria de Lourdes, né? Maria de Lourdes já está aí no chat, já tem o Carlos Machado, né? Boa noite para todos. Né? Agora nós vamos chamar a nossa parceira dos domingos às 19 horas. Vem para cá, Raquel. Olá, boa noite. E aí, tudo bem, José Celso? Tudo bem. Com você também? Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui nas pesquisas, né? E isso é tão bom que a gente viaja, né? Faz uma viagem, assim, maravilhosa, né? E a viagem em Ratanabá, essa eu estou começando
a conseguir entrar lá em Ratanabá é só o começo, né? Então, eu espero em algum momento entrar de tudo. Raquel, conta para o pessoal o que aconteceu. Nós fizemos um treinamento de uns 10 minutos. E antes você estava com a aura bloqueada, não conseguiu no primeiro treinamento, não é isso? Exatamente. Então, eu acho que uns 2 meses mais atrás, eu fiz um treinamento que não consegui ver nada, tudo muito preto, muito escuro, né? Então, a tela mental muito bloqueada, né? Porque eu penso assim, que a gente vem de tantos sistemas na vida da gente que acaba bloqueando, né, a nossa mente. E hoje, eu falando para ele que eu preciso desbloquear isso daí, né? E aí ele falou, não, vamos fazer 10 minutinhos agora. E foi muito interessante, porque me deu aquela... Primeiro, tudo muito escuro, né? Aí, daqui a pouco, tudo foi se clareando e eu consegui me ver sobre as matas, né? E depois entrar, descer como se eu acho que parece que eu estava numa bolha, alguma coisa, eu desci e fiquei em um lugar que parecia meio que um labirinto, né? De mato, tipo um corredor. E dali eu consegui aparecer uma pedra muito grande na minha frente, que eu escalei essa pedra, mas logo eu desci por uma escada, novamente para o mesmo lugar onde eu estava. E dali é como se eu contornasse uma construção redonda. E cheguei numa porta onde tinha 2 seres, que não assim, não humanos, tá? Não vi alguma coisa assim. 2 seres, pareciam 2 guardas ali, de saia, uma saia, uma coisa assim meio estranha, e um rosto comprido, que pegou pela minha mão e entrou dentro daquela porta, onde tudo era muito escuro, muito claro, muito escuro, muito claro, e eu voltei para trás. É como se eu não voltasse, desse a volta e voltasse, mas eu já me vi lá fora novamente. Novamente, me deu a mão e foi me levando para dentro novamente, mas aí já estava tudo muito claro, um chão branco, como se fosse pérola, assim, meio mesclado, muito claro, e o local todo claro, mas eu não consegui chegar a lugar nenhum, mas parei ali, aí o Zé Celso falou e eu voltei. Não terminei, né? Foram 10 minutos só. Mas foi uma coisa muito interessante, porque a mente da gente vai indo em lugares que às vezes você nem está imaginando o lugar. Você parece que está ali e andando por aqueles lugares ali e querendo conhecer mais, né? A vontade é conhecer mais. Mas eu sei que eu vou chegar lá ainda, né? Já começou muito bem, né? Fazer os treinamentos, né? Tá vendo, pessoal, que as energias estão melhorando, tá? Exatamente. Tá aí para tirar bloqueio das pessoas também, tá? Só ter amor no coração, humildade, né? Trabalhar o perdão, o ego, né? Essa Isso. coisa que agarraram que não é 3D, que a divindade não aceita isso não, né? Se você não tiver coração, não quer perdoar, aí fica difícil, né? Aí não tem tela mental que abre, né? Não. Às vezes está com dificuldade de perdoar, está precisando de uma ajuda, né? Tá? E nós estamos aí para ajudar, né? E nós humanos, muitas vezes, a gente precisa de ajuda. Exatamente. Mobilidade, né, Raquel? Isso, exatamente, a gente precisa, né? Isso. Raquel, hoje tem um assunto muito importante, né? Então, hoje nós vamos falar sobre as antigas civilizações, né? E eu escolhi 3 civilizações, assim, muito próximas nossas, né? Aqui do México, de Bolívia, civilizações antigas, né? Que são os incas, os maias e os astecas. Mas tem mais 2 civilizações que eu achei, assim, uma é esplêndida, né? Que são os murios, né? Que eu acho que dele é que vem toda a história, né? Mas eu vou começar primeiro pelos mais recentes, né? Aí depois eu vou indo para mais antiga ainda. E é interessante que essas histórias, elas se conectam uma com a outra, né?
E acaba que a gente consegue ligar com tudo que aconteceu aqui no Brasil, né? É muito interessante isso. Então, assim, ó, vou começar aqui pelo... gente, tá escrito aqui, tá, gente? Então, eu não tenho essa cabeça maravilhosa, assim, que eu vou guardar tudo e falar, porque eu tenho que estar olhando aqui, porque é um extenso volume de material aqui, então eu tenho que estar olhando, porque não estou ainda, né, numa fase de guardar tudo. Eu acho que eu já passei dela, mas espero voltar, né, porque o prolongamento da vida está vindo aí, né, Zé Celso? Certo. Então, e com isso, eu acho que a nossa memória volta, todas essas coisas vão se resolver, né, tá? Então, gente, eu vou começar aqui falando dos Incas, tá? Que foi uma civilização muito interessante, sabe? Mas olha, bárbara, uma civilização assim muito... Gente, eu falo assim, como que a gente, quando está na escola, a gente nem presta atenção nessas coisas, né? E aí, só agora que eu estou me dando conta da importância, né, dessas civilizações, e que, na verdade, a gente quase não se importa com isso. Então, foi a partir do momento que eu entrei para a Dáquila, conheci Dáquila, né, e comecei a assistir os vídeos do Rafael, do Otávio, do Urandir, de todos os vídeos, é que foram me despertando curiosidade dessas coisas e questionamentos, né? Então, agora nós vamos ver essas civilizações e depois vamos ver assim, a conexão que elas fazem, o que aconteceu com elas em comum, né? E para a gente entender, inclusive, o que aconteceu aqui no nosso Brasil também, né? E o interessante é que existe toda uma história dos Incas, dos Maias, dos Astecas e de muitos outros povos, mas dos nossos indígenas que estavam aqui no Brasil, ninguém foi em busca dessa história mesmo para saber a origem deles. Não, esse daí ninguém foi atrás. Eu acho assim tão interessante que os outros países têm a história dos povos antigos deles e o Brasil não tem. O Brasil só fala que Pedro Álvares Cabral chegou aqui e encontrou os indígenas, e daí? Ninguém foi atrás da história desses indígenas, né? Deixaram como se fosse algo assim, muito sem nenhuma importância, né? Tá? Então, eu vou começar aqui, tá? Pelos Incas, que eram um império muito grande, ele era o maior império das Américas, e a sua capital era na cidade de Cusco, que é no atual Peru. Os Incas, eles dominaram terras que iam do atual Equador até a Argentina e o Chile. Era imensa, né? Muito imenso. Todo o império era conectado por estrada, onde os mensageiros incas transportavam informações registradas em seus guipus. Esses guipus, eles eram um sistema de registro de histórias como que fala assim, como que é? Os guipus foram utilizados por os incas no sistema de escrita, que eles escreviam. Era uma maneira deles registrarem as histórias deles e as escritas deles, esse guipu que se chama. Os incas desenvolveram complexos de sistemas agrícolas, com os quais conseguiam grandes colheitas, principalmente de milho, de batata. E, em 1532, Francisco Pizarro, chefe militar de um pequeno grupo de espanhóis, chegou ao Império Inca. Após enganar os incas, os espanhóis capturaram o imperador Atahualpa e exigiram um grande resgate em ouro e prata. O resgate foi pago, mesmo assim o imperador foi assassinado pelos espanhóis. E em poucos anos, todo o Império Inca foi conquistado. Aí é interessante. Os espanhóis chegaram, enganaram esses povos, né? E acabaram aniquilando essa população, uma imensa população.
que eles tinham, eles eram muito, como que eu falo assim, tinha uma inteligência, uma tecnologia, eles tinham uma tecnologia muito, muito interessante. E o início deles foi um pequeno vale, um pequeno vale nos Andes centrais, uma civilização que começa uma expansão extremamente rápida, que eles cresceram muito, muito, muito rápido. E em apenas 95 anos, os Incas construíram o império mais extenso da América pré-colombiana. O Estado Inca ocupou o sul da Colômbia, o Equador e o Peru, e a Bolívia, e parte do Chile e da Argentina. Sua cultura se espalhou pelo planalto infinito da Cordilheira dos Andes e pela costa do Oceano Pacífico e adentrou pela selva amazônica. Os Incas dominaram a navegação, a arquitetura megalítica, astronomia, matemática, agricultura de subsistência e criaram um complexo de sistema adequado de aqueduto. Eles tinham um sistema onde eles guardavam a água, que era impressionante. Eu falo assim, o que me falta aqui é ter as fotos, né? É que eu não sei mexer com essas coisas de mostrar foto enquanto tá fazendo live. Mas, assim, se você for olhar as fotos da arquitetura deles, é coisa impressionante. É muito impressionante. Você falar que aqueles povos construíram toda aquela estrutura, né? Com aquelas pedras enormes, com cortes, assim, fenomenais, né? Aí depois nós vamos entender essa rapidez nessa construção deles. Será que foram realmente eles que construíram, ou eles encontraram tudo isso pronto? O que pode ser, né? Porque assim, muito interessante essa questão da construção que eles fizeram, de coisas assim espantosas, enormes, coisas assim, de cair o queixo mesmo, se a gente for olhar as fotos. Que pena que eu não tenho como colocar essas fotos aqui. Mas elas estão muito disponíveis na internet. Se você colocar civilização Inca, você já vai ver todas as fotos das construções deles. Eles construíram um enorme sistema de estrada com 40 mil quilômetros que conectava 4 regiões do Império. E aí você se pergunta, como é que eles conseguiram alcançar tanto poder em menos de um século, né? E transformar a cidade de Cusco numa capital de um império, né? Os povos incas aprenderam a dominar a arquitetura em pedra e reescreveram o mito da criação. O mito da criação, o que eles entendiam, como é que as pessoas surgiram, né? Segundo os incas, o criador supremo do mundo era Viracocha. Ele criou os homens a partir do barro e os colocou em cavernas, de onde eles saíram para o mundo exterior. E Viracocha também criou o sol, a lua e as estrelas a partir de um lago. Então, era isso que eles acreditavam, né, ser a criação do homem. Então, eles reescreveram isso também. E conforme a gente aprende em Dáquila, né, a questão da criação da humanidade, então eu acredito que eles também tiveram informações, né, que talvez fosse de outras dimensões, para eles terem uma noção disso, né? Ou já vieram de uma civilização que já tinha esse conhecimento, né? Eu acredito que é um dos dois, né? Eles criaram gigantescas ligações viárias em formas de animais. É interessante que, se você olhar, você pesquisar ali as linhas de Nazca são desenhos que foram feitos enormes, desenhos enormes. Tem um desenho de aranha, parece que é um sabiá, um bicho desse. Tem vários outros animais que eles desenhavam, mas era assim muito, muito grande,
de torno assim de 200 metros, era muito grande, que você não consegue ver essas gravuras na terra, assim, andando, porque você vai ver ali meio que uma valetinha e você não vai saber o que é aquilo. E essas figuras que estão assim cravadas na terra, elas foram vistas através de avião só. Quando um avião passou e ele viu lá de cima aquelas figuras que você não consegue ver você estando no chão. Você tem que subir numa altura muito alta para poder você enxergar. Agora me fala, é perfeito. Se vocês colocarem na internet aí linhas de Nazca, vocês vão ver as figuras que os incas, eles alegam, os historiadores alegam que foram os incas que fizeram, né? E, inclusive, eles alegam que os incas fizeram isso com pedras. Vê se tem cabimento, né? Pegar uma pedrinha e começar a cavar o chão assim e fazer aquelas figuras totalmente alinhadas, né? Muito bem alinhadas, e que só é vista de cima. Então, quer dizer, como é que eles iam fazer tudo aquilo lá e saber que estava tudo alinhado, né? De cima, cenas como é que eles não tinham como subir, né? Para ver esse tipo de coisa. Mas é assim, muito interessante. Então, colocam, né, os historiadores colocam como se fosse uma criação deles mesmos, né, dos incas. E essa linha de Nazca, ela só é permitida ver de uma altura considerável, né, quando utilizada por aviões, balões e etc, né. E eles tinham o segredo da metalurgia também, e o refinamento do ouro. E assumiram também o controle da pesca e distribuição de um molusco sagrado, chamado espódilo ou múldios. Esse molusco sagrado, eles tinham uma técnica de pegar suas jangadas, irem para o mar, mergulhar e pegar esse molusco que era oferecido para os deuses. Então, quando precisavam de chuva, essas coisas, então aquele lá, esse molusco, ele era vamos colocar, o bem de maior valor que eles tinham, que era caríssimo. Ele valia muito, muito mais do que o ouro, né? Então, eles não davam muita importância para o ouro, mas eles acabaram aprendendo a trabalhar o ouro e faziam várias peças de ouro. Quando os espanhóis chegaram, como o ouro não valia muita coisa para eles, e o que valia para eles era esse molusco, porque era uma coisa muito difícil de ser pega e que era entregue aos deuses, os espanhóis chegaram e começaram a pegar o ouro deles, né, fazer troca, né, com esse ouro deles. Então, aonde cresceu os olhos dos espanhóis em cima do ouro, e aonde aconteceu de um certo momento os espanhóis começar a eliminar esse povo por conta desse ouro, né, por causa da ganância, e eles foram colocando esses assim, deixa eu ver onde que eu parei. Era muito valioso, tá, pois tá. O contato entre os incas e os espanhóis logo se transformou em um verdadeiro massacre. Os espanhóis emboscaram as forças de Atahualpa após a recusa dos incas a se converterem ao catolicismo. Olha o que levou os incas a serem exterminados. Foi porque eles se recusaram a se converter ao catolicismo. Você vê como que é as coisas, né? E aí a gente vai vendo na história que isso se repete, né? Isso se repete em outras civilizações e acaba chegando até aqui no Brasil. Porque quando eles chegaram aqui no Brasil também, os portugueses e os espanhóis, aconteceu a mesma coisa com os indígenas que queriam manter a sua cultura, né? E não queriam, aqueles que não queriam se converter ao catolicismo também eram massacrados, né? Eram massacrados. Tanto que
aqui no Brasil tinha milhares de indígenas aí que foram sendo exterminados também. Bom, aqui tá. E quando esses espanhóis chegaram aqui, chegaram nas terras dos Incas, eles encontraram um império dividido, porque já tinha morrido o rei e tinha 2 filhos disputando, e esses 2 filhos brigaram e houve uma guerra muito grande. E quando os espanhóis chegaram, o exército dos Incas já estava enfraquecido, eles se aproveitaram disso para poder exterminar os Incas e tomar todas as terras com o ouro que tinha em abundância, né? E aí a gente já lembra, né, que o ouro por que será que eles queriam tanto ouro, né? Esse ouro tem a ver com muita coisa que a gente sabe agora, né? Da utilização desse ouro. Por conta daqueles outros seres, né, que chegaram a 425 mil anos, 450 mil anos atrás, né? Então, isso dá para a gente pensar que eles estavam a trabalho desses seres, né? A gente chega até a pensar dessa forma. E outra coisa que a gente fica pensando é que por que querer tirar a cultura daquele povo, o conhecimento daquele povo, né? Tanto que tem historiadores que diz que os Incas assim, não teve não foi encontrado os restos mortais, porque foram a morte de milhares, né? E eles não encontraram esses restos mortais. Então, pode ser que tenha também um mistério aí no sumiço deles também, né? Talvez, o quê? Poderia ser o quê? Dentro do conhecimento que a gente tem agora, dá a impressão que eles... Sim. Dou continuidade aí. O que Daca passa para nós é que parte deles transmutaram, subiram. Exatamente. Né? Parte que não quis treinar, né? Uhum. Buscar conhecimento, morreu aí na mão dos espanhóis. Então, alguns ficaram aí até há pouco tempo, né? Exatamente isso que eu ia dizer. Assim, o que é que eles saíram, eles sumiram daqui, então eles transmutaram, com certeza, né? Ou, de repente, abriu-se um portal, não sei como que é a questão da transmutação, se abre-se um portal e a gente vai, né? Como é que é? Mas estou aprendendo ainda nessa questão, né? Então, assim, muito interessante, porque acontece. Olha aí, olha, isso mesmo. Você vê, e eles tinham as pirâmides. As pirâmides eram coisas assim que eles construíam assim, falar assim, como que um povo daquele, olha aí, ó, tudo isso que o Alisson está colocando, é coisa impressionante isso daí. Um povo que se espalhou por um território imenso, aí de repente os espanhóis chegam e começam a acabar com esse povo. E como não tem não foi encontrado as tumbas, nenhuma das restos, né, desse povo. Então, tem um questionamento de alguns que falam assim, simplesmente desapareceram. Então, só que nós sabemos o que realmente pode ter acontecido ali naquele lugar, né? Muito bem, Alisson, muito top, hein? Gostei mesmo. Agora, Alisson, se você puder ir olhando já também aí, eu vou passar aqui para os maias, né? Também, só que os maias ainda existe um povo maia ainda, né? Mas muito assim, muito interessante essas construções dele. Agora vocês olhem aqui, ó, olha o tamanho das pedras que eram amontoadas. Vê as pessoas aqui e vê o tamanho das pedras, o tamanho dessas pedras. Então, isso dá a impressão que eles não eram um povo comum, né, para fazer tudo isso daqui. Eles tinham uma tecnologia naquele... Aí, ó, essa daqui são as linhas de Nazca, que é só vista de uma altura muito grande. Então, é muito, muito interessante. Como é que eles fizeram tudo isso daqui, ó,
com pedrinha. Tem historiador que fala que eles fizeram isso com uma pedrinha. Aí, vê a espiral aqui, ó. Dá uma olhada na espiral. Aqui, ó. No rabo do macaco tem uma espiral aí. Que será que quer dizer isso, né? Então, eu penso que todas essas figuras, elas têm um sentido, né? É muito bacana. Aí, vamos ali para os maias. Os maias viviam na região de Yucatán, de Belize, Honduras, Guatemala. Ao contrário dos incas, os maias não formaram um império. Dos incas e os astecas, os maias não formaram um império, mas se organizavam em cidades autônomas, semelhantes às cidades-estados gregas. Em comum, as cidades maias possuíam a cultura, compartilhando as mesmas crenças e religiões. As cidades maias tinham relações comerciais e trocas culturais através de uma rede de estradas e hidrovias. Os maias desenvolveram a escrita, um complexo sistema matemático que utilizava o zero e o sistema posicional. O sistema posicional. Criaram um calendário semelhante ao nosso e previam eclipses solares e lunares. Apesar de a civilização maia ter entrado em colapso, os maias vivem ainda hoje no México e no norte da América Central e a sua cultura ainda permanece na religião, né? O povo maia, eles chegaram a ser uma das culturas mais sábias do nosso planeta. Eles construíram pirâmides de até 70 metros, desenvolveram uma escrita complexa e calcularam o ano solar com uma exatidão só superada pelos relógios atômicos. Você vê como eles eram pessoas, assim, muito inteligentes, né? Agregaram aos maias as imensas construções que se encontram atualmente em Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, México e nos estados de Chiapas, Tabasco e na península de Yucatán. Mas será mesmo que foram os maias que construíram? Porque todos os historiadores agregam a eles. Mas será que foram eles mesmo? Então, a gente vai dar uma olhadinha nisso lá na frente, né? E tem algumas curiosidades aqui a respeito dos maias, que os maias aperfeiçoaram o processo do cacau há mais de 2.500. Os maias aperfeiçoaram o processamento do cacau há mais de 2.500 anos para rituais. Mesmo não sendo eles que inventaram o chocolate. Dizem que o chocolate foram os olmecas que inventou. A escritura muito avançada, há 300 anos antes da era cristã, que se parecia com as escritas egípcias. São curiosidades que eu estou passando aqui, que eles atribuem aos maias. Os maias, eles tinham livros com toda a cultura deles. E aí foram queimados esses livros dele a mando do bispo Diego de Landa. Bispo Diego de Landa Calderón. Então, esse bispo mandou queimar todos os livros que falavam das culturas, né, e dos ritos, né, dos maias. Por que será, né, que mandou queimar esses livros, né? Aí a gente começa sempre olhando a igreja enfiada no negócio ali, né? O bispo mandou queimar todos os livros que falavam da cultura dos maias. Então, tem alguma coisa por trás disso, né? Que eles não queriam que deixasse isso para demais pessoas, né, saberem. Mesmo assim, ainda existe livros, né, deles, poucos, mas existe, e eles continuam, como eles não foram totalmente exterminados com os incas e os astecas, né, eles têm ainda muita a questão da cultura deles. Então, eles são povos, né, que têm uma sabedoria diferente, né, e que eles estão espalhados por vários lugares, mas eles continuam com a cultura deles. Eles alongavam as cabeças dos recém-nascidos. O crânio alongado detonava a posição social, não sendo permitido aos
da classe social mais baixa. Então, só alongava o crânio quem tinha uma classe social maior. Elaboraram calendários de contagem dos tempos. Em um desses calendários, havia previsão de um encerramento de um ciclo de 5.126 anos e que ocorreria no ano de 2012. Esse ciclo, né, que eles previam, né, no calendário deles, deixou o povo quase doido, né, em 2012. Muita gente se preparando para o fim do mundo, né, que na verdade era só a finalização de um ciclo, que terminou naquele e iniciou outro ciclo, né? Que, se eu não me engano, esse 5.126 é aquele que vai dar, parece que 25 anos das ondas moduladoras. Será que é isso? Será que é isso? É isso, né? É isso aí que está completando agora, tá? Está completando agora, né? Então, você vê a sabedoria que esse povo tinha, né? E por que era tão interessante acabar com a cultura deles, né? Porque eles sabiam de muita coisa. Então, a gente começa a perceber que toda essa questão, os espanhóis vieram, acabaram com os incas, e agora os espanhóis vêm e acabam com os maias, acabam não, pelo menos acaba tirando eles daquele lugar deles, porque eles abandonaram e foram embora e se espalharam. E a igreja vem e queima os livros, né, e quer, por toda a lei, fazer com que eles sejam, como é que fala? Se convertam ao catolicismo, né? Então, é uma história, e interessante, a gente vê, a gente estuda na época de escola, a gente estuda isso, só que a gente não consegue enxergar isso. Por que a igreja não queria? A gente nem se questiona, né? Acaba que a gente acaba não se questionando por isso. Por que a igreja queria tanto isso, né? Então, só agora que isso daí vem e já coloca assim na mente da gente essa questão. Por quê, né? É interessante. Eles usavam, colocado para eles também, que a pirâmide mais alta do México e também do mundo, no estado de Chiapas, estrutura de 75 metros de altura. E ela estava encoberta pela vegetação e data mais de 1.500 anos. E eles tinham esporte, eles usavam eles tinham um esporte que era muito parecido com o basquete, né? Que eles tinham que colocar uma bola num arco de 6 metros do chão e eles não podiam utilizar as mãos. O pavão é uma ave sagrada, venerada pelos seus atributos místicos, e eles acreditavam que ela podia adentrar nos sonhos deles, né? Foi a primeira civilização a utilizar o zero, que nos influenciaram até hoje. Eles tinham conexão com o além, né? Com o baixo além, né? Então, na verdade, com os espíritos, e usavam uma substância psicóticas em enemas em forma de supositório para alcançarem a purificação corporal e espiritual, onde tinham contato com os mundos dos mortos. Então, eles tinham essa crença, né? Esse tipo de conexão com os mortos, e eles usavam esse tipo de enema, né? Que tinha uma... Como que fala? Que era uma substância psicótica, né, que eles usavam, né? Então, são curiosidades, e também foram aqueles que os espanhóis chegaram, né, e acabaram espantando, disseminando aquele povo do lugar deles, né? Sempre tendo para chegar lá e acabar com aquele povo, né? É interessante isso. Agora vamos passar aqui para os astecas, né? Os astecas, eles herdaram muitas tradições dos maias também, como a parte da sua religião, calendário, culinária, construção de pirâmides, entre outros. Os astecas estavam com um império em plena expansão quando os espanhóis
de novo, né, chegaram. A capital do império era chamada de é um nome esquisito, Tenochtitlan, que se localizava onde é hoje a cidade do México. No início do século XVI, Tenochtitlan era uma das maiores cidades do mundo e impressionou os europeus do grupo de Hernán Cortés quando nela entraram pela primeira vez, pela beleza, limpeza e organização das ruas. Apesar desse encantamento inicial, isso não impediu que os espanhóis destruíssem a cidade e, posteriormente, destruíssem o Império Azteca. É importante destacar que as doenças europeias chegaram antes dos espanhóis chegarem, o que causou grande mortandade e facilitou a conquista espanhola. Essa civilização desapareceu depois que a região foi conquistada pelos espanhóis. Aí você vê mais uma, né, que desapareceu, simplesmente desapareceu. E os astecas, eles desenvolveram o calendário de 365 dias, e a matemática, a arquitetura e ciência. Então, eles eram povos muito inteligentes também, que tinham uma sabedoria muito grande. Aí você vê o que tem de comum nessas três civilizações. Todas elas foram os espanhóis que chegaram e acabaram com tudo. Com os espanhóis veio a igreja, né? E foi infiltrando aquele conhecimento que ela queria que aquele povo tivesse, né? E deixando esse povo sem o conhecimento deles, que era o que não aceitava, morria, e duas civilizações simplesmente desapareceram, que foram os incas e os astecas. Eles desapareceram. Aí eu acredito também que os astecas, com certeza, também teve uma parte deles, né, que talvez tenham transmutado também, né, Zé Celso? Pode ser que sim, né? Raquel, eu estou prestando atenção aqui nessa pesquisa sua. Pense bem, né? Quer dizer que eles têm 1.500 anos por aí que você está falando, que eles ficaram aqui por aí, né? Sim, muito mais até. 500 anos ou mais. Não sabe certo, né? Quantos anos chegaram aqui, quantos anos atrás, né? Quantos mil anos atrás, né? Tem alguns que é de 4.000 anos antes de Cristo, alguma coisa assim. Uhum. E começou, aí depois que chegaram até depois de Cristo, alguma coisa assim. Uhum. Pois é. Aí pense bem para você ver. Eles tinham a sabedoria de mover essas pedras com mais de 120 toneladas, que até hoje não tem máquina que levante. Exatamente. Eles dominavam a tecnologia do mental, né, da mente, não é isso? Da algumas frequências do som. Acredito que sim, porque são a frequência do som, parece-me que tem uma questão da água também, né? Da água, o laser, uma coisa assim, né? E eles, será que eles não tinham conhecimento que ia chegar o GO, que a turma aí é a turma do GO que chegou aqui, né? Sim, a turma do GO. A turma do GO. Que chegou. Ia fazer essas covardias com eles, porque eles tinham tecnologia para neutralizar esse poder do GO. E eles não se preocuparam com isso. Será que eles não chegaram a essa informação para eles, não? Mas o que eu acho? Penso eu, que eles não fizeram essas construções todas. Eu acredito que essas construções todas, elas foram deixadas pelos murios. Entendeu? Eu acredito que sim, conforme as lives do Rafael, que o Rafael tem falado, todas essas construções, enormes construções, pirâmides, foram os murios que deixaram. Agora então aí encaixa, né? Acaba encaixando, sim. Porque aí você vai falar assim, como é que eles fizeram tudo isso, né? E tinham um conhecimento, apesar deles terem um conhecimento, viu, Zé Celso? Eles tinham conhecimento. Por isso que eles foram perseguidos e que foram espalhados, alguns, e os outros foram simplesmente dizimados e desapareceram, né? Então, eu acredito, né, que talvez, eu acredito que seja dos murios, sim. Eu acredito. Pois eu acho que não tem como não ser, né? Não tem como não ser.
né? Porque se eles dominavam essas tecnologias todas, eles também iam ter um domínio. Exatamente. Neutralizar o poder do GO. Do inimigo lá, né? Os amiguinhos nossos têm a tecnologia superior a eles. Exato. Né? Nós estamos, através de nós aqui na Terra, que nós estamos responsáveis, nós descemos para isso, nós temos essa tecnologia junto com os amiguinhos da estrela para neutralizar o governo oculto agora, né? Que agora nós estamos dimensional, né? Sim, exatamente. Então, eu não sei, tem hora que a gente fica naquela, será que a Terra tinha que deixar o GO dominar, para chegar num ponto que chegou, criar as religiões, até há pouco tempo, né, gente? Todas as pessoas que tivessem um conhecimento, eles mandavam queimar, matar, desaparecer como o CPF, né, das pessoas. Né? Exatamente. O que acontece, pelo que a gente tem aprendido, né, com Dáquila, com os parceiros e o pessoal da Dáquila, é que, na verdade, fomos nós mesmos que deixamos com que isso acontecesse, né? Isso daí fomos nós mesmos, em tempos passados, permitimos que isso acontecesse. Fomos deixando, né? Será que porque nós não tivemos, assim, consciência do nosso compromisso, aí foi passando, e as coisas vieram acontecendo, o GO foi tomando conta, e chegou no momento de agora, a gente está numa situação bem delicada, né? Nós, como pesquisadores, a gente vai observando o que acontece. Porque é o seguinte, a densidade, chegou num ponto, a densidade caiu muito. Lá atrás não era, né? Não era. Mas foi caindo densidade, né? Da Terra, depois que vieram os Muriel, o GO, né? O GO, os Muriel não. O GO. Aí nós descemos, a primeira, segunda, terça, quarta tribo, né, os dimensionais. Sim. Todos que vieram, densificaram, apagaram a memória. Chegou aqui, apagou a memória. Chegava aqui, apagava. Aí precisou, de lá para cá, precisou de ajuda do Criador de novo, tem interferir aqui na Terra, para evolução do sistema Terra. Para nós chegar no ponto que nós chegamos hoje, que a Terra evoluiu. Não é só o miolo da Terra, tudo está em evolução. Tudo em evolução, né? Para nós ter a consciência hoje de como aconteceu essa história do passado todo, entre a humanidade, a história, né? Mas foi necessário evoluir o sistema Terra, né? E com o sistema Terra, nós, né? E nós, para nós começar a despertar e receber informação quem são nós. E lá atrás nós não conseguia, né? Não conseguia. E essas informações. Tanto, fala. Porque a gente não tinha essas informações, é isso, né? Não tinha como entender também. Nós densificamos com a densidade tão baixa, nós não entendíamos mais essas informações. Mais informações. E como nós ia receber do nosso eu, dos amiguinhos? Não tinha como. Não tinha como. E para você ver, todos os possíveis contatos que aconteceram lá atrás, em 1920, 1930, 1950, 60, foi em vão, na verdade, né? Acabou sendo meio que em vão, porque as pessoas não acreditavam naqueles que falavam, né? Tinham eles como loucos, né? E até os que foram, até aquelas pessoas que o GO mesmo, com as suas naves, levaram para fazer testes, essas coisas, ninguém acreditava naquelas pessoas. Aquelas pessoas foram levadas, elas tiveram sinais no corpo, adoeceram, acabaram morrendo, e ninguém acreditou nelas, né? Então, agora, as coisas estão diferentes, porque a internet... todas essas nossas redes sociais, elas contribuíram para isso também, muito, e muito, muito mesmo. Tanto que hoje a gente vê inúmeros canais, inúmeros mesmo, coisa assim muito grande, inclusive canais que eram assim bem neutros, hoje eles já estão entrando nesse assunto. Eles estão entrando nesse assunto.
como os amiguinhos estão nos protegendo, quem está buscando, passando conhecimento, que há poucos anos atrás, nem muitos anos não, ou só uns 50, 100 anos, quem passasse conhecimento era caçado o CPF, né? Sim, então, nós agora estamos com a proteção toda, bonitinho. Tá? Nós estamos num período bem privilegiado. E passar conhecimento. Olha, você vê que maravilha essa época que nós estamos vivendo, né? Exatamente, muito bom. Um tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, né? E agora eu quero passar uma coisa assim muito interessante que eu encontrei, assim, eu achei assim muito legal, porque eu nunca tinha visto isso aqui, que é a respeito de uma civilização que nós temos, todos nos convenceram que nós temos, assim, se a gente for contar pela Bíblia, nós temos, assim, em torno de 14 mil anos. Pela contagem bíblica, nós temos 14 mil anos de ser humano na Terra, né? Eu acho que de 14 a 16, ou 12 a 14, uma coisa assim. Que nós estamos aqui na Terra, que tem a existência da humanidade na Terra. Agora tem um povo aonde os próprios pesquisadores, os cientistas, comprovaram, assim, uma longevidade muito grande deles. Vou passar para vocês agora. Olha, os aborígenes. Esses aborígenes, os pesquisadores acreditam que eles sejam uma civilização de 50 mil anos antes de Cristo. Ó, você vê, 50 mil anos antes de Cristo. Então, quer dizer que tem muito pesquisador aí já saindo fora dessa coisa da criação humana de 14, 15 mil anos aí, né? Então, eles têm esses aborígenes aqui, uma civilização que ainda existe, viu? Essa civilização, ela existe, muito pouquinha, porque ela foi dizimada também, mas elas existem, ainda existem, né? Então, é uma coisa, assim, interessante. Eles agora dando esse braço a torcer, que é uma civilização de 50 mil anos, que até então não tinha, né, uma civilização tão antiga assim, era de 4 mil anos antes de Cristo, 6 mil anos antes de Cristo, mas não nessa proporção de 50 mil anos, né? Muito antes dos colonizadores europeus chegarem às terras australianas, os aborígenes, povo nativo da Austrália, já viviam pelo continente inteiro com uma população cerca de 750 mil pessoas, com centenas de dialetos. A civilização possuía tradições e costumes únicos em cada região, mas algo em comum era o fato de serem caçadores-coletores. Os estudos apontam que os vestígios humanos encontrados no território podem ser de até 50 mil anos. Tá? Entretanto, com a colonização no século XVIII, os grupos começaram a ser perseguidos e hoje corresponde apenas a 1% da população. No entanto, pouco se comenta sobre a história dos primeiros povos habitantes no território australiano, os aborígenes. Olha, esse grupo começou a sofrer com a chegada dos colonizadores ingleses em 1758. Deu-se o início aos massacres das comunidades aborígenes. Soldados ingleses visitavam as aldeias, fingindo uma aproximação amigável, oferecendo presentes, porém, outros soldados envenenavam com arsênio a água e os alimentos dos aborígenes. Várias pessoas, inclusive crianças, morreram em consequência do envenenamento. Olha o que eles faziam, né? Os soldados ingleses destruíram locais considerados sagrados pelos aborígenes. Por que será, né? Vão lá justamente no lugar sagrado deles e destroem. Também ofereciam bebidas alcoólicas à população local e se aproveitavam do estado de embriaguez para instigar confronto entre as diferentes aldeias, fazendo com que eles mesmos se aniquilassem. Olha o que eles faziam, né? Para acabar com esse povo.
Após proclamada a independência australiana, os aborígenes passaram a sofrer com a discriminação da população de seu próprio país. Parte da população australiana considerava os aborígenes como sendo parte da fauna e da flora. É o que, vendo isso daqui, a gente vê que tem pessoas aqui no Brasil que fazem isso também com os indígenas daqui, né? É como se eles fizessem parte da fauna, da flora, e que ficasse lá enfiado no mato, sem poder ter um conforto sequer, né? Então, isso daí não é de agora, né? Isso vem de longe, esse tipo de coisa, fazer isso com os povos, né? Não havendo devido respeito a esses indivíduos, né? Então, eles tinham eles como parte da fauna e da flora, não havendo devido respeito com esses indivíduos. Dentre as diversas perseguições sofridas por essa comunidade, se destaca uma tentativa de limpeza étnica. Homens, a mando do governo, invadiam as tribos e raptavam as crianças, inclusive bebês. Muitas foram retiradas de suas famílias, pouco se sabe a respeito do verdadeiro paradeiro delas. Então, eles tiraram para ver se eles conseguiam diminuir, né, esse povo, né? Atualmente, os aborígenes correspondem a 1% da população australiana. Alguns vivem em aldeias no deserto, outros moram em bairros periféricos das grandes cidades. A maioria não consegue emprego formal e recebe auxílio do governo. Aí, com o intuito de minimizar essa triste história, o governo australiano está desenvolvendo a política de antidiscriminação e preservando as tribos aborígenes que restaram, proporcionando a preservação das tradições desse povo. E o interessante é que existe um sítio arqueológico lá na Austrália, onde tem registro de pinturas rupestres, onde tem uma gravura que os aborígenes acreditam ser um Deus criador que desceu pela Via Láctea. É interessante. Esse é um vídeo que eu assisti, muito interessante, de um aborígene conversando com o pesquisador. Nessa gravura, o Deus, né, deles, eles chamam de Baiame, está com os braços abertos, segura a lua em uma das mãos e a estrela da manhã na outra mão. Acreditam que a estrela da manhã seja a Terra. E próximo à Terra, há duas luas. É interessante essa de duas luas, né? Então, é uma figura gravada em pedra de um Deus com uma mão segurando a Terra, a outra segurando a lua, a outra segurando a Terra, e tem duas luas próximo a essa Terra. Chega a ser interessante por conta das pesquisas, né, que estão sendo feitas, né, para você ver. Aí a gente vê por que será que eles quiseram acabar com esses povos, né? Olha a sabedoria que eles tinham, né? Vou voltar ali onde eu estava lendo. A Baiame está com os braços abertos, segura a lua, tá. Acredito que a estrela da manhã seja a Terra, e próximo à Terra há duas luas que existem ao redor da estrela da manhã, que é a Terra, que eles entendem que seja, né? Eles entendem que esse Deus utilizou uma canoa, Via Láctea, que ele usou para navegar o Rio da Vida, isto é, navegou pela Via Láctea para aterrissar na Terra e colidiu com o topo da montanha sagrada, que é o Monte Iengo. Esse Monte Iengo existe lá, está lá, e ele está nessa gravura, que é a história que eles contam, né, que essa canoa, que na verdade eles chamavam como uma canoa, mas seria uma nave, né, e que ele caiu em cima desse monte, e que saía fogo dos seus pés quando ele aterrissava na montanha, e também quando o Deus partiu, deixou um rastro de fogo também. Considera-se que o sítio arqueológico tenha de 8 a 10 mil anos de idade. Os aborígenes têm esse sítio como um livro de registro das suas vidas. Tá? Esse daqui eu tirei do canal History Brasil, tá? Interessante, né? Essa história me lembrou muito o que lembra quando teve os indígenas lá em Dáquina, que eles contaram a história de Deus, daquele Deus, não sei se foi Sumé, um Deus que vinha numa canoa,
eles falavam dessa forma também, que era contado como um Deus que vinha numa canoa. E lá eles também têm essa história dos antepassados dele, desses deuses que vinham numa canoa, para falar com eles, né? E que deixava, né? Quando chegava, era um rastro, uma luz que chegava em cima da montanha, e depois era uma luz que subia. O que será que era, né, Zé Celso? Seria isso, né? Certo. É interessante, né? Parece que vão coincidindo como que fala? As histórias, né? Elas sempre muito parecidas. Agora, vamos chegar aqui na civilização mais antiga, né? Que não é a adâmica ainda. Fala, Celso. Você quer? Para deixar para outra live, tem um site para ler, já estou com um tempo, já chega no final, tá? Lê o site para nós aí. Ah, tá, vamos lá. Lê o site, pessoal, faz o joinha aí, tá? Faz o joinha. Isso. Tá? Inscreve no nosso canal, tá? Tá, ó, gente, tá? Vamos lá, fazer joinha aí, né? Vamos lá, gente, eu vou ler o chat aqui. Bom, vamos lá. A Maria de Lourdes, né? Arte de Viver. Essa daqui ela mandou com certeza bom dia ainda, estava de manhã na hora que ela entrou para ativar o sininho, já mandou um bom dia para a gente, né? Aí temos a Maria de Lourdes também, novamente ali, boa noite, dimensionais. Ei, Maria de Lourdes, você é a nossa fã, hein? Que coisa boa. Aí vem o Carlos Machado, boa noite. Carlos Machado, aí vamos ver. Eu acho que tá só, pelo menos para mim não tá aparecendo mais nada não aqui, não viu? Não, tem muita... Acho que não, aqui tem muita... Tá Carlos Machado, tem a Luciane. Como que eu vou baixar esse negócio para achar a Luciane aqui? Peraí, deixa eu ver se eu consigo mexer com o negócio. Ah, já achei aqui. É a primeira vez que estou mexendo aqui, viu, gente? Primeira vez que me dão essa função aqui para eu olhar. Aí, Carlos Machado, aí vem a Sandra Leituga, boa noite a todos, Mato Grosso do Sul, eu também sou, tá? Legal. Aí, ela mandou 2 vezes, boa noite a todos, Mato Grosso do Sul. Aí vem a Ana Figueiredo, boa noite, José Celso, Tiago, Alisson, convidada, Amazonas Sandrinha e Amazonas Selminha. Entregue. Vamos ver. Agora vem o Daniel Barbosa. Daniel Barbosa, lá Dimensionais e Planetários. Boa noite. Maria de Lourdes, parabéns, Raquel. Obrigada, Maria de Lourdes, eu vou te falar, ela é a minha inspiração, sabia, Zé Celso? Que bom. Ela é a minha inspiração faz horas. Desde quando eu estava lá em Aracaju, que eu assisti a primeira live dela, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher é extraordinária, sensacional. Uhum. Isso. Aí vem o Jailson Marcelino. Boa noite a todos os dimensionais. Boa noite. Ó. Vamos ver, Maria. Bom, deixa eu ver. Eu não sei, era Concha, era ligada à saúde, Raquel? Eu não entendi aqui. Era Concha. Era ligada à saúde. À saúde, mas é de qual que é? Eu não sei falar assim, que eu falei a respeito daquela... Eu falei do molusco, aquele molusco era uma concha que era dada aos deuses, então eu não entendi esse era concha. Não entendi, Maria de Lourdes, para te dar a resposta, tá? Vamos ver. Ah, tá. Aí, Maria de Lourdes de novo. Vamos lá. Esses milhares de indígenas no Brasil, onde se localizavam? Isso importante. Será que são esses que Dáquila Pesquisas fizeram reuniões com as etnias? Sim, foram com eles, sim, tá? Foram com eles. Então, a voz das etnias, né, que foi o nome das lives que eles faziam, né? Aí veio o Carlos Machado, boa noite a todos. A Tereza, boa noite. Isso. Aí, vamos ver.
Então, aí o Carlos Machado coloca aqui, para onde foi esse povo todo? Ninguém se pergunta? Exatamente, ninguém se pergunta, mas ainda bem que nós sabemos, né? O que aconteceu com eles, né? Uma parte ficou, morreu. Foi cancelado o CPF, né? Como falou. E a outra parte, com toda certeza, transmutou, porque eles tinham o conhecimento, né? Eles e buscaram conhecimento, né? Eles não se acomodaram, né? Não se acomodaram. É igual essa maior parte de hoje. Acho que está tudo certo, não busca conhecimento, então tá. De uma certa forma. Para nós hoje. De uma certa forma, sempre vai ter aqueles, né, que vão ficar, que não vão se importar. Vai ficar para depois, né? Que vai acabar ficando para depois. E pode, inclusive, sofrer, né, a consequência do negócio, né? Porque não se importaram, né? Deixa eu ver mais embaixo. Vamos ver. Deixa eu só erguer um pouquinho aqui. Acho que eu baixei muito. Vamos ver. Aí aqui tem o Carlos Machado. Só quadril, eu não entendi. Só quadril. Não entendi. Vamos lá. Aí, vamos lá. Carlos Machado. Que maravilha, José Celso e Raquel Monteiro. Muito obrigado. Gratidão. Estamos aqui, ó, na pesquisa para levar conhecimento. Na verdade, eu acabo tendo muito conhecimento e eu fico tão feliz que é muito bom, viu? Aí a Maria de Lourdes. Arte de Viver, Santa Catarina. Que religiões tinham os espanhóis? Vejo várias pessoas fazem excursões para a Espanha. Será que tem a ver com essa civilização? Não, Maria de Lourdes. Os espanhóis, eles trouxeram a religião católica, né? Veio a religião católica, que inclusive queriam que esses povos se convertessem ao catolicismo. Se não se convertia, morria, né? Então, era isso daí. Então, agora, lá na Espanha agora, eu acredito que deve ser a Igreja Católica, assim, que prevalece. Com certeza. Acredito que sim. Aí, o Carlos Machado, onde foi esse povo, né? É isso aí. É aquela coisa que nós falamos ali atrás. Esse povo, né? Quem não treinou, quem não estava... Aí ele falou, transmutação? Exatamente, transmutação. Aqueles que não transmutaram ficaram e sofreram a consequência do negócio, né? Aí a Luciana Rezende, boa noite. Boa noite, Luciana. Aí Daniel Barbosa. Maravilha, Raquel, bem explicado. Conhecimento da história é tudo. Gente, eu falo assim, e a gente não dá tanta importância, né? Aí o Carlos Machado, maravilhosa live. Ótimo, obrigada. Aí. O Daniel Barbosa, José e Raquel, a live foi sensacional, parabéns. Vamos buscando conhecimento, como disse nosso irmão maior, Idibel. Exatamente, vamos buscando conhecimento, nós precisamos, né? Então, eu acho que... Vamos ver, eu acho que eu não sei se esse aqui eu já coloquei. Vamos ver. Aí, maravilhosa live, tá, isso mesmo. É isso mesmo, acho que acabou, tá? Acabou. Beleza, né? Tá? Então, gente, é o seguinte, deixa eu só passar uma coisinha rápida aqui. No final das contas, todas essas construções que foram atribuídas aos incas, astecas e maias, elas foram deixadas pelos murios, porque os murios chegaram aqui há 600 milhões de anos e acabaram fazendo todas as construções em pedras. Isso daí é aprendizado que nós temos com o nosso pessoal de Dáquila, os nossos pesquisadores de Dáquila, certo? E são informações privilegiadas, né, que nós temos, né, através dos nossos amiguinhos das estrelas lá.
a respeito disso. E nós vamos recebendo, pessoal, cada vez mais de acordo com o nosso entendimento, né? Que não pode receber, não pode passar tudo de uma vez, né? Exatamente. Vamos com conhecimento, mais conhecimento vai chegando, nós vamos repassando. Isso. Né? E aí, pessoal, vocês querem ficar para trás ou querem buscar conhecimento e transmutar esse corpo? Está na nossa mão. O conhecimento está aí, chegou o momento, né, Raquel? Exatamente. Peraí, chegou mais algumas coisinhas aqui. Exato. Aqui tem a Maria de Lourdes. Gratidão. Gratidão, Rafael. Verdade. Recentemente, pessoas foram... As excursões enviaram várias fotos de igrejas. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Lá basicamente a igreja católica mesmo, né? Aí tem o Alexandre aqui. Boa noite, pessoal. Grande abraço. José Celso e Raquel Monteiro. Obrigada. Abraço. Vamos ver. Maria de Lourdes. José Celso, Raquel e Alisson. Muito interessante. Valeu. Maria de Lourdes é top demais, né? Aí veio o Carlos Machado buscando conhecimento. Isso mesmo. Aí encerrou aqui. Acabou. Agora nós vamos encerrar, né, pessoal? Que bom, né, Pedro? Buscar conhecimento, receber conhecimento, passar conhecimento. A gente aprende com vocês no site, né? Vocês ajudam a gerar essa frequência, tá? Isso. Vamos despertar dimensional, vamos despertar. Os planetários também, pessoal. E não é só que é dimensional, os planetários também, que evoluíram, também vai receber a tecnologia da alma e também pode transmutar o corpo, né? Se vai receber a tecnologia da alma, também vai transmutar. Só numa passagem nesse sistema. Parabéns, quem conseguiu evoluir, né? Todos vão ser beneficiados, né? Todos, tá? Todos. Beleza, pessoal? Mas então, pessoal, eu vou me despedir também, né? Muito obrigada, gratidão por vocês estarem presentes. E vamos para o próximo domingo, né? Com uma próxima live, com um outro assunto. Vamos ver o que é que nós vamos trazer, tá bom? Um abraço a todos. Amanhã, pessoal, tem o Pio, né? Às 19h30, tá? A Jaqueline, você sabe, está com muitos compromissos na 3D, não sei se ela vai participar da live, tá? Então, beleza, pessoal? Muito obrigado, Raquel, obrigado quem participou do chat. Vamos agradecer nosso Deus por essa oportunidade de estar recebendo informação e passando informação, né? Estamos aí, né? Estamos juntos, pessoal. O canal é para isso. Toda a linha de pensamento, cada um vai passando o seu conhecimento, não é isso? Então, tá bom, né? Obrigado, boa noite a todos, até amanhã, às 19h30. Boa noite.